Olá pessoal, olha, difícil, a situação tá difícil sim, e escutei que o número no Brasil passou de 300 mil, e ontem fui mais uma vez agredido num comentário que me disse que eu só falo assim porque eu não tenho ninguém na minha família. A tal pessoa que me agrediu, o pai dela, ou dele, sofre de coringa. E é o seguinte, infelizmente depois me agrediu, me chamando de idiota e não sei o quê. Mas é o seguinte, eu sei que esse momento está muito difícil para muitas pessoas. E há 2 anos eu perdi meu pai também por causa de um vírus, dentro de 2 ou 3 dias. A imunidade dele estava fraca e ele pegou o vírus e acabou-se. Né? E eu sei, eu também não nego, esse vírus existe, mas eu também sempre vejo que a gente tem que olhar os números, gente. A gente precisa olhar os números, os dados. Infelizmente, para nós, os números não são apresentados. Porque sempre se fala, morreu com ou de Covid. Né? Eu me lembro bem, no início da pandemia, se falava só de que morreu de Covid. Aí, como o pessoal criticou muito, eles começaram a dizer com ou de Covid. Mas não é declarado quem morre com ou de Covid. Simplesmente o número está aí, ó, certo? E por isso eu também faço os meus vídeos, gente. Eu não aguento mais de escutar agora de novo nas manchetes que no Brasil passou de 300 mil e que é o segundo país onde mais pessoas faleceram de coringa. Quando a gente não se informa, a gente fica assim, quando a gente fala com as pessoas aqui, eles sabem que a F é brasileira, eu vivi um bom tempo lá, eles logo dizem que, meu Deus, a situação no Brasil, a situação está grave. Não se discuta. Isso não pode se discutir. A situação tá difícil, né? Mas a gente não pode esquecer de olhar os números, gente. Os números. E quando eu escuto que só quando a gente entra aqui na internet, em qualquer canto está escrito, no Brasil o número passou de 300 mil. Né? É um número bastante alto, sem dúvida nenhuma. Apenas os Estados Unidos ainda têm mais mortos. Mas o que eles esquecem na hora de publicar os artigos? Comparar com outros países. Comparação por milhões de habitantes. Entendem, gente? Isso eles não fazem. Tanto como apenas falam com ou de Covid. E por isso, eu gosto de pegar os números. Agora vocês vão dizer, sim, Caio, mas os números são só números. Qualquer um pode escrever o que quiser. Bom, eu peguei agora os números da mesma fonte. Entende? Eu acho que alguma coisa a gente tem que pegar para comparar. Eu já fiz um vídeo antes, há 3 semanas atrás. Também com o mesmo assunto. Na verdade, eu não gostaria mais de fazer esses vídeos, mas eu vejo a necessidade de falar sobre isso. Então, o Brasil, hoje, dia 26 de março, pelas informações que eu tenho, chega aos 304 mil mortos. Isso é um número muito alto e eu sei que tem situações dramáticas acontecendo, eu acredito nisso também, mas eu sei também que tem médicos ótimos no Brasil,
que fazem de tudo. Inclusive, a gente também tem e teve pessoas no Brasil sofrendo com o vírus. Uma faleceu agora um mês atrás, infelizmente. Uma passou, outro passou e agora voltou novamente para o hospital. Pegou uma bactéria, não se achou ainda. Então a situação não se discute, né, gente? Mas vamos aos números. Porque aqui só se fala 300 mil. O Brasil passou dos 300 mil. Né? E quando eu escuto isso, eu não acho certo. Só botar o número e não ir no assunto, no fundo. Né? Pegar os números, conferir. Então, eu peguei os países europeus que são mais atingidos atualmente. Tá? Lembrando que a Europa, claro, nós temos bastante gente idosa aqui, né? Mas nós temos um sistema de saúde também melhor. Isso também não pode se esquecer. Né? Então, eu peguei a França, que tem 68 milhões de habitantes. E hoje chegou a 93.500 falecidos. Se a gente compara a população com o Brasil tem 3,1 a mais pessoas vivendo no Brasil. Então, a gente tem que pegar o número dos mortos da França, multiplicar vezes 3,1, aí para chegar na população do Brasil, e a gente chega, se, no caso, tantas pessoas vivessem hoje na França, eles teriam 290 mil falecidos hoje. O Brasil tem 304 mil. A França, perto. A Inglaterra, 66 milhões de pessoas, de habitantes. Eles têm hoje 126 mil falecidos. O fator para a população brasileira é 3,2. Então, se a gente multiplica os 126 mil mortos vezes 3,2, nós chegamos a 403 mil falecidos. Se a gente compara a Inglaterra com o Brasil, com a população. 403 mil, gente. Sobre isso ninguém fala aqui. A Itália, eles têm 66 milhões de habitantes. Eles chegaram hoje a 107 mil falecidos. Tá? Eu venho arredondando os números um pouco para cima, um pouco para baixo. Tá? 107 mil mortos. O multiplicado é 3,4. E eles chegam, comparando com o Brasil, por milhão de habitantes, 363 mil mortos. Eles teriam hoje, se eles tivessem a população brasileira. A Espanha, eles têm 47 milhões de pessoas, de habitantes. Chegou hoje a 74.500 falecidos. O fator é 4,5. Se hoje morasse na Espanha tantas pessoas como no Brasil vivem, hoje eles tinham 335 mil falecidos. Portugal, eles têm 10 milhões de habitantes. Eles chegaram hoje a 16.800 pessoas. Nas últimas semanas diminuiu bastante o número de falecidos. Parabéns. Multiplicado é de 21. Se a gente multiplica por 21, os 16.800 mortos, nós chegamos a 336 mil mortos, se a gente compara com o Brasil. A Bélgica, 11 milhões e meio de habitantes. Hoje,
eles têm 22.800 mortos. O fator, o multiplicador, é 18,5. Se a gente multiplica o número de falecidos por 18,5, nós chegamos a 421 mil, quase 422 mil mortos. Se a Bélgica teria a população brasileira. Esses agora são os países europeus, onde normalmente o plano de saúde é bom, tem muita diferença entre uns e outros países, né? Alguns deles fazem parte do G7, né? Países industrializados, e mesmo assim chega perto ou até passa o número dos brasileiros. Eu peço, vejam esses números também. Eu também peguei outro, eu acho que pode pegar muitos países ainda comparando. Mas eu peguei o México, para vocês terem uma ideia. O México hoje conta com 130 milhões de habitantes. Eles têm até hoje pouco mais de 200 mil falecidos. O fator é 1,6. Se a gente multiplica o número de falecidos por 1,6, nós chegamos a 320 mil falecidos. Se hoje o México teria a população brasileira. Tá, gente? Vou dizer mais uma vez. Eu acredito que esse vírus existe, não estou negando. Eu sinto muito para todas as pessoas que vêm a falecer, né? A pessoa que me agrediu dizendo eu só falo dessas coisas porque eu não tenho nenhum na minha família. Eu acho, olha, se eu tenho uma família que sofre de câncer, que sofre de tuberculose e falece, é a mesma coisa. Tá, gente? Então, são esses os dados para vocês. Dizendo para vocês que eu sempre tento fazer o melhor possível para não distorcer os dados, os fatos. Sempre tento ser realista. Adoro o Brasil. Adoro a população brasileira. Adoro o mundo. Adoro todas as pessoas no mundo. Porque a maioria tem um coração do tamanho do mundo. Né, gente? Então, para vocês, um ótimo dia. Situação é dramática. A gente não tem... eu diria que poucas soluções, né? Mas eu acho que a gente sempre, de novo, tem que conferir os dados e comparar. Um grande abraço, até no próximo vídeo. Obrigado.